Olá, eu sou o professor Charles Assunção. Nesse vídeo nós falaremos sobre o ciclo diesel de motores de combustão interna. Sem precisar relembrar todas as considerações, porque se você tiver dúvida, você pode voltar lá no vídeo em que o ciclo Otto foi descrito. Lá tem todas as considerações listadas, mas as principais são: não existe entrada e saída de fluido, ou seja, a massa de fluido dentro do motor ali é uma massa constante, é um sistema fechado. O fluido é o ar, e o ar é um gás ideal. Então, ainda que aqui haja, no ciclo real, a injeção de combustível, nós vamos desconsiderar esse efeito e vamos considerar que o fluido ali é apenas o ar. Isso é para que os cálculos termodinâmicos sejam feitos de forma mais fácil e mais exata, e as conclusões que a gente tira de um ciclo padrão ar, elas podem ser transportadas para um ciclo real com algumas adaptações e variações nos valores, mas os princípios são exatamente os mesmos. Não existe o processo de combustão, mas energia em forma de calor é cedida por uma fonte quente, e o retorno para as condições originais no ciclo, as condições iniciais do ciclo, esse retorno que está representado aqui nesse processo 4.1, ele é feito cedendo calor para uma fonte fria. Então, essas são basicamente as principais considerações no ciclo padrão ar que são aplicadas aqui no ciclo diesel. Então, vejam que aquele diagrama do slide anterior, ele se transforma num diagrama semelhante a esse aqui. Então, a gente não vai ter admissão, o processo começa e todo esse ciclo tem apenas ar. Então, ele começa no ponto 1 e nós vamos ter um processo de compressão completo aqui até o ponto 2. Esse processo, destacando aqui o detalhe, é isentrópico. Depois nós vamos ter um fornecimento de calor entre os processos 2 e 3 a pressão constante, isso é bastante importante. A expansão, ela vai ocorrer entre os processos 3 e 4 de forma isentrópica, e a volume constante, nesse caso aqui ele é semelhante ao ciclo de Otto. O fornecimento de calor, ele vai ceder calor para uma fonte fria para que o processo retorne ao ponto inicial do ciclo. Vejam então que a grande diferença está nessa região aqui. No ciclo Otto, nós tínhamos uma compressão menor e o aumento de pressão devido ao fornecimento do calor. Nesse caso aqui, o aumento da pressão é exclusivamente devido à compressão, e depois, quando a gente tem o fornecimento de calor, esse fornecimento é realizado a pressão constante. Vale destacar, isso vai ficar mais claro no próximo vídeo, que como o aumento de pressão é apenas devido à compressão, os motores diesel apresentam taxas de compressão mais elevadas. Resgatando o conceito de taxa de compressão, é basicamente o V1 aqui, que é o volume do ponto morto inferior, sobre o V2, que é o volume equivalente ao ponto morto superior. Então, todo esse volume total do cilindro sobre o volume morto, o volume da câmara de combustão, a essa razão nós denominamos razão de compressão ou taxa de compressão. Então, os motores diesel vão apresentar taxas de compressão que variam da ordem de 15:1 até 25:1, enquanto motores do ciclo Otto, como nós já vimos, varia ali entre 8 e 11. Então, o fluido de trabalho ali vai ser muito mais comprimido nesse tipo de motor. E representando de forma complementar aqui esse ciclo no diagrama TS, a gente vai ter aqui então a compressão isentrópica, o recebimento de calor de uma fonte fria, a expansão, também isentrópica, e finalmente a perda de calor a volume constante. Os parâmetros de desempenho são muito semelhantes àqueles do ciclo Otto que foram apresentados no vídeo anterior. Então eu trouxe destacando aqui apenas a eficiência térmica, que aí sim vai ter uma pequena diferença. Em termos conceituais, a eficiência sempre pode ser relacionada como sendo a relação entre o resultado e o custo para se obter aquele resultado. O resultado de um motor
é a potência do ciclo, é o trabalho do ciclo, é esse trabalho líquido, ou aqui representado por WC. E o custo para a gente obter esse resultado é a energia gasta. Nesse caso aqui é o fornecimento de calor, o calor entre 2 e 3. Então, até aqui, a eficiência térmica entre os ciclos diesel e Otto são exatamente iguais, porque esse é o conceito. Mas como calcular se os ciclos são distintos? Se você se lembrar, a eficiência térmica do motor do ciclo Otto é essa relaçãozinha aqui, essa primeira relação, 1 menos 1 sobre a taxa de compressão elevado a K menos 1, onde K é aquela relação entre os calores, a pressão constante e o volume constante do fluido, nesse caso, o ar. Então, até aqui nós temos a eficiência do ciclo Otto, mas a eficiência do ciclo diesel, devido a essa diferença aqui, essa relação de fornecimento de calor à pressão constante entre os pontos 2 e 3, a gente desenvolvendo, que nós não vamos fazer isso aqui naturalmente, se você tiver dúvida você pode consultar um livro de termodinâmica, tem mais esse termo multiplicando aqui, que é a relação entre as temperaturas T2 elevado a K menos 1 sobre K, que é esse mesmo K aqui, a relação dos calores específicos, T3 sobre T2 menos 1. Vale ressaltar que esse número ele é sempre maior do que 1. Você pode simular vários valores aqui, você vai achar que esse valor pode ser 1,0 alguma coisa, dependendo da diferença de temperaturas aqui, do K que você admitir, mas sempre considerando que esse K é um número maior do que 1 e T é maior do que T3 é maior do que T2, porque essa é a dinâmica, é a física do fenômeno, esse número entre colchetes aqui sempre será maior do que 1. Ora, se esse número é maior do que 1 e ele está multiplicando esse número, a gente chega à conclusão então que a eficiência em linhas gerais de um motor diesel tende a ser menor do que a eficiência térmica de um motor do ciclo Otto.